Parte 4, frações. Parte 4 porque esse já é o quarto vídeo que nós estamos falando sobre frações e porcentagem, né? Envolvendo aí frações e fazendo essa relação com a porcentagem. Então, se você chegou nesse vídeo, essa é a parte 4. É interessante que assista aos primeiros vídeos para poder entender isso. Bom, aqui ele pede para fazer o seguinte: complete o quadro. Então, o quadro tem algumas partes aí em branco, que é o que nós fizemos nos vídeos anteriores. Eu tenho 23%. 23% eu quero levar ele para a forma de fração irredutível, né? Então, como eu vou fazer isso daqui virar uma fração? Como eu vou fazer isso daqui virar um número decimal? Então, é isso que a gente precisa fazer. Essa parte aqui, para transformar em 23%, nós já vimos como que acontece isso. Então, se é 23%, significa que eu estou pegando 23 em um total de 100. Tá? Então, 23%. Estou pegando 23 em um total de 100. Bom, ele pede para transformar isso em número decimal também. Como que eu transformo isso em número decimal? Eu posso simplesmente fazer a divisão aqui. Pegar esse 23 e dividir por 100. Como eu estou dividindo por 100, eu sei que essa vírgula aqui, ó, escrever 23 é o mesmo que escrever 23,0. Já que eu estou dividindo por 100, significa que essa vírgula ela anda duas casas para cá. Esse 23,0 é mais fácil de pensar isso se a gente está pensando em dinheiro, né? 23 reais, aqui seria a casa dos centavos. Então, é o mesmo que andar duas vezes a vírgula para cá. Então, essa vírgula viria para cá e eu acrescento 0. E isso aqui pode sair, 0,23. Então, a parte decimal é 0,23. E como isso acontece, né? Vamos fazer a divisão para mostrar como isso acontece. Se a gente for fazer a divisão, é isso aqui, ó, 23 dividido por 100. Bom, 23, eu vou escrever o número mais para cá um pouquinho, porque assim não dá espaço, né? Só para dar espaço aqui. 23 dividido por 100. 23 dá para dividir por 100? Não. Então, o que eu vou fazer? Como ele é pouco, eu vou acrescentar um 0 aqui, ele vira 230, mas aí eu coloco 0 e vírgula aqui. Quantas vezes esse 100 cabe no 230? Se eu fizer 3 vezes, dá 300, vai passar, então não pode. 2 vezes 100 é 200. 230 menos 200, sobra 30 aqui. Esse 30 que sobrou, dá para dividir por 100? Não, porque é pouco. Presta atenção agora. Eu vou colocar um 0 aqui. Se resolver o meu problema, eu faço a divisão. Se não resolver e eu precisar por outro 0, eu tenho que colocar um 0 aqui também. Então eu vou começar, ó, coloquei um 0. Agora eu vejo. Resolveu o problema? Consigo dividir? Sim. Precisa pôr 0 aqui? Não. Só se eu fosse colocar outro 0. Como eu não vou, não precisa. Quantas vezes o 100 cabe no 300? 3 vezes. Então, 3 vezes 100 é 300. E 300 menos 300 é 0. Então, aqui, ó, 0,23 é o que nós já havíamos achado aqui, ó. Em decimal, 0,23. Em fração irredutível, 23 sobre 100, que equivale a 23%. Tá feito? No de baixo, nós temos aqui, ó, é 14 sobre 25, 14,25avos. Eu preciso levar isso para a forma decimal. O que a gente fez? A gente fez uma divisão aqui. Então, para levar para a porcentagem, tem um outro processinho. Olha só, vou levar para o decimal primeiro. Eu pego esse 14 e divido por 25. Então, eu vou fazer assim, ó, 14. Vou dividir por 25. Eu vou fazer de outra cor para não misturar aqui com o de cima, para não ficar muito ruim de ver. A conta é essa, ó.
14 divide por 25. É isso que a gente está fazendo. Bom, 14 dá para dividir por 25? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui, ó. Ficou 140, mas eu tenho que fazer o quê? Se eu coloquei zero aqui, eu ponho zero e vírgula aqui. Agora eu vou pensar, quantas vezes o 25 cabe no 140? Vamos pensar o seguinte, esquece o 40, se fosse só 100, ele caberia 4 vezes. No 40, quantas vezes o 25 cabe? Se eu colocar 2 vezes, vira 50, então não pode, tem que ser uma só. Então, já dá 4 para o 100, mais uma para esse 40 aqui, porque 2 dá 50. Então, ele cabe quanto? 5 vezes? Então, eu ponho aqui, ó. 5. Agora, eu faço ali, ó. Quantas vezes dá? 25 vezes 5. Faz a continha para conferir. Dá 125, vamos fazer. 5 vezes 5 é 25. Subiu 2. 5 vezes 2 é 10. Com 2 que subiu, ó, 5 vezes 2, 10, 12. 125. Então, 5 vezes 25, 125. Fizemos a conferência já. 0 dá para tirar 5? Não. Pede emprestado para esse 4, ele vira 3. E esse 0 virou 10. 10 menos 5, sobra 5 aqui. 3 menos 2, sobra 1 aqui. 1 tira 1, 0. Eu tenho agora 15 aqui. Esse 15 dá para dividir por 25? Não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui e vejo se resolve o problema. Coloquei zero aqui, ele virou 150. 150 dá para dividir por 25? Dá. Precisa pôr zero aqui? Não, porque resolveu o problema. Agora, de novo, eu vou analisar aqui, ó. Eu sei que 4 vezes o 25 já dá 100. Só que ainda tem os 50 aqui, ó. E eu sei que 2 vezes o 25 dá 50. Então, quer dizer que 4 vezes e 2 vezes, né? Ó. Então, se eu fizer 6 vezes 25, dá quanto? Vamos conferir na continha? 25 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, sobe 3. 6 vezes 2 é 12, com 3 que subiu, 15, 150. Então, aqui, ó, 6 vezes 25 dá 150. 150 vezes menos 150 é 0. Então, o decimal é 0,56. Tá aqui. Se ali é 0,56, isso em porcentagem é quanto? Se é 0,56, para colocar um 100 embaixo dele, a vírgula tem que voltar 2 casas. Então, eu posso dizer que isso é 56%. 56% equivale a, isso aqui é igual a 56 sobre 100. Tá? Então, por que essa fração é 14 sobre 25? Vamos aproveitar e verificar o porquê isso aconteceu? Vou escrever esse 56 sobre 100 aqui, ó, aqui embaixo, ó. Vamos vir para cá com ele, ó. 56 sobre 100. Vamos fazer a simplificação dessa fração. Se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, vamos lá. Dividindo por 2 aqui embaixo vai dar 50. E aqui em cima ele já cai para 28. 56 dividido por 2 é 28. Lembrando que o exercício já acabou aqui, eu só estou provando que dá certo. Dá 28. E se eu dividir por 2 novamente, simplificar mais uma vez, 25 divide por 28, isso aqui dá 14. E 50 dividido por 2 dá 25. E isso daqui é o mesmo que isso aqui, ó. É só para provar que dá certo. Então, ele funciona. Isso aqui está aqui também.
Então tá feito aí as duas linhas da tabela. Assista com calma quantas vezes for preciso para entender que aqui a gente está falando de frações equivalentes. Escrever 56%, vamos ver, a câmera está pegando bonitinho, tá. Escrever 56% é o mesmo que a fração 56 sobre 100, que é o mesmo que, simplificando 56 sobre 100, 28 sobre 50, simplificando de novo 14 sobre 25, que é o que o exercício deu, a fração irredutível. E quando eu divido esse pelo de baixo, eu consigo encontrar 0,56, que é a mesma coisa. Se eu dividir 28 por 50, vai dar esse resultado. Se eu dividir 56 por 100, também dá esse resultado. A mesma coisa que 23 dividido por 100 deu esse resultado aqui. Então, eu só mostrei que funciona. É assim que a gente resolve a tabela. Assista quantas vezes for preciso.